Estamos de volta com a Crítica na TV e damos continuidade agora à segunda parte da nossa entrevista ao vivo com o candidato a prefeito de Manaus pelo partido Solidariedade, Henrique Oliveira. Nesse momento ainda temos 9 minutos e 42 segundos de questionamentos. E para isso, vamos usar a interação com o telespectador. A gente escolheu na rua de Manaus algumas perguntas feitas pela população para os candidatos. Vamos ver a primeira. Vamos lá. Gostaria de saber se tem uma proposta que pudesse melhorar o salário dos professores. Nós precisamos, com urgência, melhorar a educação básica da população que precisa da educação básica, que são as pessoas de baixa renda. Principalmente porque quem tem um dinheirinho a mais consegue colocar seus filhos na escola particular. Quem precisa de escola pública são as pessoas menos assistidas. E nós sabemos que a estrutura dessas escolas é uma estrutura que precisa de recuperação. Mas isso não é o mais importante. O que precisa, na verdade, para que a gente melhore a educação é investir numa boa remuneração e numa boa qualificação dos nossos professores, de quem faz verdadeiramente a educação hoje em Manaus. Se a gente for avaliar, existem algumas escolas hoje que estão há 6 meses sem professor de matemática na rede pública de Manaus. Isso é um absurdo. Como é que você pode deixar o seu filho indo para a escola sem saber que ele está voltando de lá com os ensinamentos que o farão um dia cidadãos de bem, que possam o formar e os criar para um bom futuro? Então nós vamos, não deixando roubar, não roubando e não desperdiçando, vai sobrar dinheiro para que a gente possa definitivamente investir não só apenas nos professores, mas vamos investir nos RDAs, em melhores salários, nos médicos que precisam de salários condizentes para saírem dos seus plantões e voltarem a assumir o seu papel dentro do serviço público de saúde do município. É dessa forma que nós vamos encarar, não roubando, não deixando roubar e não desperdiçando o dinheiro público. Candidato, nessa área da educação, o senhor fala também de escola em tempo integral. A gente sabe que vários candidatos prometem isso há muito tempo, né? A gente tem 492 escolas municipais aqui em Manaus. Quantas o senhor pretende colocar nesse modelo? Quantas seriam possíveis fazer? Olha só, essa questão das propostas é uma coisa que chega a incomodar a população. Você de casa sabe disso, sabe do que eu estou falando. Ninguém aguenta mais essas propostas mirabolantes. Porque quem ganhou dinheiro realmente, verdadeiramente, com propostas nos últimos anos, foram as fábricas de papel, foram as gráficas que entulharam as pessoas nas ruas, as ruas e os cidadãos, os eleitores, entregando propostas que não saíram nunca do papel. O atual prefeito fez inúmeras propostas que não saíram do papel. Então a gente vai encarar isso com muita realidade. Nós vamos fazer, além... eu não vou dizer números, mas a gente sabe da importância do aluno ficar dentro de uma escola de tempo integral. Como a gente sabe que também a verticalização dessas escolas municipais vão fazer com que o último andar possam ser creches, né? Creches para que as mães possam deixar os seus alunos lá. Mas as crianças vão ficar, sim, o maior tempo possível dentro das escolas. Nós vamos reorganizar a educação. Nós não precisamos inventar a roda. Nós temos todos os instrumentos possíveis que já estão disponíveis para o próximo prefeito fazer esse tipo de ação. E é dessa forma, não é voltando no túnel do tempo, buscando gente lá atrás que já teve a oportunidade de fazer e não fez. É avançando e buscando na renovação e principalmente olhando no fundo dos olhos das pessoas e sabendo quem realmente é honesto e quem tem sangue para dar por essa cidade. Candidato, a gente tem mais perguntas, vamos para a próxima. Vamos lá. Eu queria saber dos candidatos sobre qual é a proposta dele para o Zumbi, sobre os projetos de esporte e lazer, o que eles têm para fazer por nós. Porque na Ponta Negra, esses outros bairros tudo tem esporte e lazer. E o que ele tem para fazer pelo nosso Zumbi, pela Zona Leste? Amanda, é impressionante o que a nossa amiga falou, porque se você for ver o Zumbi não é diferente do Jorge Teixeira, não é diferente do Puraquequara, não é diferente da realidade do Santa Luzia. Enfim, o que falta no Zumbi, falta nos outros bairros. Você não tem calçada, você não tem asfalto de qualidade, você não tem arborização, você não tem a creche, você não tem
a quadra desportiva, você não tem o centro de referência do idoso, enfim, falta tudo. Me perdoem, a gente tem que voltar lá atrás, a gente está falando de creche e está pensando em creches, em criar a 11ª, enquanto em outros estados a gente já está pensando em creche noturna. A gente está falando da quantidade de água que chega na torneira, enquanto em outros lugares a gente já está pensando em qualidade, se a água é fluoretada, se não é, se tem boa qualidade, enfim. A gente tem que acordar, tem que saber que a gente não está escolhendo o próximo síndico, a gente está escolhendo o próximo prefeito e são mais 4 anos. Então, assim, a solução para o Zumbi é desapropriar casas, desapropriar lotes, desapropriar 10, 20 casas que dão ali um espaço, porque não existe mais espaço do Zumbi para você fazer isso. Você tem que desapropriar pelo menos umas 10 casas, pagando bem as pessoas, e aí você fazer projetos de lazer. Porque, por incrível que pareça, tem pessoas na Zona Leste hoje, Amanda, que não conhecem a Ponta Negra. Por quê? Porque não tem condições, às vezes, financeiras de fazer esse deslocamento. Candidato, a gente tem mais uma pergunta, a última de hoje do nosso telespectador. Eu gostaria de saber se acabar os CAIMI, o que o prefeito que ganhar as eleições vai fazer sobre esse problema. Olha, não vão acabar os CAIMs como não acabaram os CAIMs. Eu falei no início da nossa entrevista aqui, o que houve por parte do governador foi uma intenção de reordenar a saúde, passando para a prefeitura a questão do compromisso e da responsabilidade, que é da prefeitura, a responsabilidade financeira. O governo do estado, ao longo dos anos, injeta 100 milhões de reais por ano para que essas estruturas funcionem, mas a saúde preventiva, tanto das crianças quanto dos idosos, quanto das pessoas portadoras de problemas psicossociais, psiquiátricos, são de responsabilidade da prefeitura. Mas a gente não vai se eximir dessa responsabilidade de forma alguma. Não vai fechar CAIMI nenhum. O que vai acontecer é a abertura de novos CAIMs quando for necessário a abertura de novos CAIMs. Mas a gente precisa investir, acima de tudo, são os profissionais que fazem esses CAIMs funcionarem, esses CAICs funcionarem. Eu quero que você que fez a pergunta chegue lá no CAIM e seja bem recebida, que você consiga o mais rápido possível resolver o problema da sua criança, que a dor do seu nenezinho passe o mais rápido possível, porque eu tenho filhos e fico apreensivo com tudo isso também. Então, fique com o seu coração tranquilo. Os CAIMs vão funcionar porque eu tenho uma parceria muito grande e vou ter uma parceria muito grande, principalmente com o governador do estado, que vai ter mais 2 anos e 6 meses no posto. E nós vamos fazer uma ação conjunta maravilhosa, apesar do governador e o 90 estar lá do lado do nosso adversário, do Marcelo. Isso é bom que se diga, porque o Omar, o Paulderney, o José Melo, através do PROS, estão lá com o Marcelo, mas eu não vou me furtar de sentar com o governador Zé Melo e nós darmos uma definição positiva para as pessoas que precisam dessas máquinas. Candidato, agora esses minutos finais são reservados às suas considerações para conversar com o seu eleitorado. Eu tenho quantos minutos? Você tem 1 minuto e 30 segundos. Olha, eu queria dizer para você que não existe modelo mais perfeito do que a democracia. Eu sei que você está muito chateado, você não aguenta mais ver esse papo furado de política, entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito e a cidade continua do mesmo jeito. Mas a democracia é assim, a gente precisa construir uma nova Manaus, aumentar a nossa autoestima. Por quê? Você votando ou não votando, no dia 1º de janeiro, um novo prefeito vai assumir. Um novo prefeito que vai ser responsável pela saúde, pela educação, pelo transporte coletivo, pela mobilidade urbana, pelos CAICs, pelos CAIMs. E a gente não pode deixar a oportunidade de escolher uma renovação, de gente que seja ficha limpa, de gente que não esteja envolvido com lava-jato, de gente que tenha um coração gigante, que tenha uma experiência, não é aventureiro, não chegou agora. Já fui vereador, já fui deputado federal, sou vice-governador com muito orgulho e a gente vai conseguir colocar essas nossas propostas, esses nossos projetos em prática sim. Não volte ao passado, não vamos buscar no passado a solução para o futuro. O futuro é agora, começa agora, a partir do dia 2 de outubro e vote no 77. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação Obrigado, aqui ao Amanda. vivo com a gente no estúdio. Uma boa sorte na sua campanha. Muito obrigado.
Amanhã, nosso convidado a participar da entrevista aqui é o candidato Arthur Neto, do PSDB. Acompanhe agora a agenda dos candidatos a prefeito para amanhã. O candidato Henrique Oliveira faz caminhada nos bairros Santa Etelvina e União da Vitória, na Zona Norte, pela manhã. À tarde, também faz caminhada nos bairros Alvorada 1 e 2, na Zona Centro-Oeste. Issa Abraão, pela manhã, faz caminhadas e panfletagem nos bairros Betânia e Alvorada, depois da entrevista a um portal de notícias. À tarde, dá entrevista para estudantes de jornalismo e faz caminhada e panfletagem no bairro Jorge Teixeira. À noite, se reúne com lideranças do Conjunto Viver Melhor e do bairro Jesus Me Deu. Luiz Castro se reúne com representantes de cooperativas pela manhã. Depois, apresenta o programa de governo para os lojistas ligados à CDLM. À tarde, visita comunidades rurais de Manaus. Serafim Correia dá entrevista a uma rádio e grava programa eleitoral pela manhã. À tarde e à noite, se reúne com a coordenação da campanha e faz caminhada e reunião na Zona Sul. Silas Câmara, Professor Queiroz, Marcelo Ramos, José Ricardo e Arthur Neto não divulgaram a agenda até o fechamento desta edição. A polícia prendeu 3 homens que se preparavam para assaltar uma empresa na zona leste de Manaus. Entre os suspeitos está um cabo do Exército. As imagens mostram o momento em que o trio é abordado na Avenida Itaúba, no Jorge Teixeira. Douglas Ferreira, que chefiava o trio, estava sendo monitorado pela polícia há 7 meses. E com as investigações, chegou também aos outros 2 integrantes do bando, Claudenei de Souza e o cabo do Exército Aldo Jorge Rodrigues. Se preparando para um roubo este que aconteceria em parceria com outros 2 indivíduos, e conseguimos exitosamente impedir a ocorrência do roubo e recuperar, inclusive, uma arma de fogo. Douglas, que tem 3 mandados de prisão expedidos por homicídios, já tem passagem por tráfico de drogas. Situação igual a de Claudenei, que era foragido do regime semiaberto. Os 2 são considerados criminosos de alta periculosidade. Eles são suspeitos de fazer parte de uma quadrilha de traficantes no bairro Cidade de Deus, na zona norte da cidade. O que a polícia não esperava era a participação de um militar do Exército junto com a dupla. Atualmente, o militar estava à disposição de um general do Exército, onde fazia a guarda na casa dele. Segundo as investigações, o cabo era amigo dos outros 2 suspeitos, mas essa teria sido a primeira vez que Aldo tinha um desvio de conduta. Ele foi autuado em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma e foi recolhido para a carceragem do quartel. Mesmo assim, o cabo vai responder pelo crime na justiça comum. Já Douglas e Claudenei foram encaminhados para a cadeia pública, onde, além de responderem por porte ilegal de armas, vão cumprir pena pelos outros crimes que eles haviam cometido. E foi apresentada hoje à tarde uma dupla presa em flagrante por ter assaltado um mercadinho na comunidade Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus. O repórter Emanuel Cardoso tem as informações. A dupla tinha acabado de assaltar um mercadinho no conjunto Braga Mendes, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Mas eles não contavam que no local tinha uma diligência da Polícia Civil, policiais aqui da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos, que fizeram a prisão em flagrante do Hildo Alcântara da Silva, de 30 anos, e do Lucas França de Melo, de 22 anos. Com eles, a polícia recuperou cerca de R$340 roubados do mercadinho, além de uma arma utilizada no roubo, um revólver calibre 38 com 5 munições intactas e uma moto Yamaha modelo Factor, que havia sido roubada no dia 24 de agosto deste mês. Os 2 foram apresentados aqui na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos e, segundo o delegado Péricles Nascimento, eles já têm passagem pela polícia. O Lucas já responde por adulteração de sinal identificador de veículo e o Hildo já por homicídio e roubo majorado. Os 2 vão responder pelo crime de roubo majorado e o Hildo também vai responder pelo crime de receptação, já que ele estava com a moto roubada. Emanuel Cardoso para o A Crítica na TV. Um acidente hoje de manhã deixou 2 homens gravemente feridos no bairro Praça 14, na zona sul da cidade. Segundo testemunhas, o carro estaria em alta velocidade e capotou várias vezes até atingir um bar. Os bombeiros tiveram de serrar as ferragens para retirar o condutor do veículo.
5 pessoas foram presas suspeitas de planejar um roubo a uma loja de roupas no bairro Alvorada, na zona centro-oeste. Foram apreendidos uma arma e material que seria usado no crime. Entre os suspeitos estava uma estudante de direito, filha de um policial militar aposentado. 2 irmãs foram presas por envolvimento com o tráfico no bairro Tancredo Neves. De acordo com a polícia, elas seriam responsáveis pela guarda e distribuição de drogas na Zona Leste. Uma parte do material apreendido foi encontrada na mochila de um dos filhos das suspeitas. E vamos agora dar aquela espiadinha no trânsito pelas câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança, o CIOPS. A gente está vendo imagens da Avenida da Alameda Cosme Ferreira, em frente ao SESI Clube do Trabalhador, ali na zona leste da cidade. O fluxo segue em direção ao bairro e à direita, né? E em direção à rotatória do Coroado à esquerda. Então a gente vê que o fluxo está um pouquinho maior em direção ao bairro, na via da direita, mas nenhuma retenção é vista nesse momento ali na Alameda Cosme Ferreira, na zona leste. Daqui a pouco a gente tem outras imagens do trânsito para você. E o estudo aponta que a temperatura no Amazonas pode subir até 5 graus nos próximos anos. E ainda, um incêndio atingiu uma loja no bairro Cidade de Deus no fim da tarde de hoje. Os detalhes daqui a pouquinho. Não saia daí.